Abra sua Bíblia Sagrada. Diga: a minha Bíblia é sagrada. É sagrada. Nós não temos outra posição a não ser o reconhecimento sagrado da palavra. O tema de hoje é usando o cinturão da verdade. E eu vou ler Efésios 6, 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra sagrada. Então, que estes versículos lidos possam ser uma bênção para a tua vida. Abra agora o seu coração e disponha-se em paz para receber a sementeira da palavra na terra fértil do teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso, a luz do mundo, onde está a tua luz, não há trevas. Tua palavra diz que até as trevas se transformam em luz. E esta luz, Senhor, é propagada pela pregação do Evangelho. As boas novas de grande alegria. As boas novas que trazem salvação à alma, vida ao espírito, cura ao corpo. E eu creio nisto, que alma, corpo e espírito hoje serão tremendamente abençoados. E esta revelação virá como uma semente que vai produzir frutos e vai gerar uma segurança na vida deste povo e daquelas milhares e milhares de pessoas que participam pelas mídias sociais, pelo satélite, pelas rádios e pela televisão, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, noiva de Cristo. O apóstolo São Paulo, neste versículo que fala sobre a armadura de Deus, estes versículos têm sido para mim uma força extraordinária, amado. Uma força extraordinária. E ele começa por dizer: firmes, cingidos com a verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O tema de hoje é sobre este cingir, este cinto, este cinturão da verdade. Você sabe que o cinturão da verdade serve de defesa nesta armadura de Deus. Nós temos trazido aqui de forma visual, eu já tenho dito isso aqui, porque já estamos há 2 meses e meio tratando deste assunto, de forma visual. Todo este visual foi criado pelo mestre Ciro, que são as diversas peças da armadura. E hoje nós vamos falar, claro que você quando vê estas peças, você entende que isto é uma metáfora. Na realidade, isso tem a ver com peças espirituais, que nós nos revestirmos da armadura. Então, o primeiro elemento da armadura, diz o versículo 14,
aqui, estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Então, o primeiro elemento da armadura do cristão contra todas as ciladas, contra o dia mau, contra os dardos inflamados do maligno, o primeiro elemento, e eu deixei para o dia da ceia esta questão, o cingido com a verdade, porque tem que ser motivo da nossa discussão pública esta questão, cingidos, com a verdade. Então nós vamos trabalhar em cima desta questão verdade, porque ele é o cinto. Você sabe, este cinturão que nós temos visto aqui na metáfora do soldado romano que ia para as suas guerras épicas, né? Ele tem duas funções básicas. Primeiro, proteger o baixo ventre, o órgão reprodutor, as grandes artérias de grosso calibre, e também ser o cinto aonde a espada do guerreiro, do soldado, era colocada. Então nós estamos diante de um fato extremamente importante que eu vou abordar publicamente, porque você veja, toda esta armadura era dividida em duas partes, do cinturão para baixo e do cinturão para cima, e era o cinturão onde a espada era colocada. Isso tem a ver o que com a nossa vida, apóstolo? Por que cingido-vos com a verdade? Porque nós neste ministério acreditamos numa verdade absoluta. Existe verdade absoluta. Você sabe que a ideia de uma verdade absoluta, ou verdade constante, firme, estável, fiel, é cada vez menos popular, até no meio do povo de Deus. Veja, o povo de Deus anda confuso, e muitos têm sido destruídos porque lhe falta conhecer o quê? A verdade. Esses dias de grande apuro, de grande tensão espiritual, é hora de nós virmos a público proclamar verdades absolutas de Deus, porque a igreja tradicional não tem a Bíblia como verdade absoluta. Sequer tem a graça de Deus como verdade absoluta. Dá um tiro na lei, um tiro na graça, soco daqui, soco dacolá. As pessoas estão absolutamente confusas nesses dias, não têm paz, porque vem uma voz e diz: nós temos que fazer uma humilhação nacional, nós temos que nos humilhar para pagar pelos pecados daquelas pessoas que estupraram, que mataram, como se fosse possível alguém resgatar a vida de outra pessoa. Aí vem outra voz e diz: não, nós precisamos de quebrar maldições, porque os crentes estão cheios de maldições, porque não sabem que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Entende, Heitor? Não sabem. Então estão atirando por todo lado. Uns promovem, e com todo respeito, claro, um jejum, porque não sabem que o verdadeiro jejum não tem a ver com abstinência alimentar, mas uma atitude espiritual de libertação das amarras, das cadeias, conforme diz o livro do profeta Isaías. Então as pessoas, na hora da insegurança, na hora do medo, na hora da dúvida, correm por todo lado. Humilhação, quebra de maldição, vamos jejuar, vamos fazer, vamos acontecer, porque não têm a verdade absoluta na sua mente e no seu coração. Então Paulo disse: você tem que estar em primeiro lugar cingido com a verdade. Você tem que ter um cinturão da verdade na tua vida. Então, quando se fala em verdade absoluta, eita ferro,
Olha, desculpa. Então, eu sei que o inimigo não quer que eu diga isso que eu vou dizer hoje, mas eu vou dizer. Então, a ideia da verdade como absoluta e constante não pode ser uma interrogação neste ministério. Veja que a palavra do hebraico emeth, 92 vezes a Bíblia fala sobre esta verdade. Emeth, ou do grego aletheia, 110 vezes. Mas para a maioria, a verdade, inclusive na obra de Deus, se tornou um assunto de debate filosófico, ou algo que muda na medida em que o mundo muda. A verdade, por exemplo, quanto ao casamento, Deus disse: um homem, uma mulher. Isto é verdade, inconteste e insufismável. Aí o mundo disse: não, pode ser 2 homens ou 2 mulheres. Então, a tendência do rebanho é aderir, mudando a verdade e atualizando a verdade. Amado, isto é uma hipocrisia. Nós não podemos fazer da verdade um debate filosófico, como os debates das rádios às vezes, né? Existe predestinação ou não existe predestinação? Então vem um grupo que diz: não existe. Outro diz: existe. E qual é a verdade? A verdade é que existe. Mas vamos debater filosoficamente. Amado, ouça. Verdade não é para ser debate filosófico. Então, apóstolo, o que é a verdade? A ideia da verdade absoluta, e agora peço a sua atenção, amados do Senhor, ela é inseparável da vida de Jesus e da Bíblia. Verdade não é algo imaginário, espúrio, falso, duvidoso, que muda conforme o mundo muda. Quando eu penso na verdade, eu tenho que pensar que a verdade é inseparável de Jesus e da Bíblia. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus. Agora todos focados nos telefones, não, no altar. Vamos lá. Eu sou o caminho, eu sou a... Então, eu não posso desassociar a verdade de Jesus. Diga: Jesus é a verdade. Não é Buda, não é Maomé, não é Shirvá, não são os deuses orientais, não é Fátima, não é Aparecida, não. Então o que é a verdade? Jesus. Diga: Jesus é a verdade absoluta. Por isso é que nós dizemos: está na Bíblia? Eu creio. Porque verdade para nós não pode se desassociar de Jesus nem da Bíblia. Pastor, mas isso é fanatismo. O senhor achar que nós temos que acreditar num livro de papel? Amado, é livro de papel, só que esta palavra não é papel, é palavra viva e eficaz. Então, para o nosso ministério, Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, quem se definiu como verdade foi Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. João 17:17 disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, temos aqui um fato absoluto. E eu queria que você pensasse desta forma. Quando nós dizemos Jesus, nós estamos falando da verdade absoluta. Não é Jesus com Moisés. Não é Jesus e jejum e vigília e sacrifício. É Jesus o suficiente Salvador. Se é suficiente, Ele tem tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a luz. Agora, se eu não tenho a humildade para reconhecer Jesus
e a palavra como a verdade, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para mim, a verdade está na Bíblia, a verdade está em Jesus. E eu gostaria que isso fosse o teu modus operandi a partir de hoje. Porque existem muitas vozes. As religiões orientalistas, o catolicismo, a idolatria, tem muita voz, o ocultismo, a voz do mapa astral, da tarô, das cartas, da cigana, dos búzios. Verdade absoluta é Jesus e a sua palavra. Então Jesus se definiu como a verdade e definiu a palavra dele como a verdade. Por isso que Deus é o Deus da verdade. Por isso que Cristo é a verdade. Por isso é que Cristo estava repleto da verdade. Por isso é que Cristo falou a verdade. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Por isso é que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Por isso é que a palavra é a verdade. Por isso é que os juízos de Deus são verdade. Por isso é que os adoradores têm que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A Bíblia diz que devemos de andar na verdade. Temos que estimar a verdade. Temos que nos regozijar na verdade. Temos que amar a verdade. Esses conceitos não são debate filosófico. São bíblicos. Eu vou lhes dizer uma coisa. Você não encontra muita gente hoje dizendo, está na Bíblia, eu creio. Muita gente diz assim, está na Bíblia, mas Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, apóstolo, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Isso é verdade, mas então você enfraquece a verdade, você não tem a força da verdade. Você sabe que algumas pessoas nos acham loucos por crermos desta forma. Aqui não se discute, não há um debate. Vamos debater aqui. Está na Bíblia, mas isto pode ser que tenha sido um engano de Jesus, né? Como quando eu comecei a pregar a palavra da predestinação, houve um pastor, um líder que ligou aqui para a nossa igreja e disse, é um equívoco de Deus. Eu disse, é? Maroca, é um equívoco de Deus. Sim, Deus se equivocou quando Ele disse que Ele em amor nos predestinou. É um equívoco. Olha, conseguimos descobrir gente mais verdadeira do que a verdade de Deus. E é isso que fragiliza a vida das pessoas. Então o mundo está à deriva, porque não tem nada de absoluto. Essas palavras para nós, Cristo e Bíblia, são a âncora da nossa alma. Amados, se Cristo falhasse ou a Bíblia falhasse, Deus não existiria. Porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo e a Bíblia são a nossa âncora. O inimigo fará tudo para que você não tenha uma âncora na tua alma. Fará tudo. Por isso é que Paulo diz, firmes. Porque a falta de firmeza faz as pessoas duvidarem da verdade absoluta. Eu não sei se eventualmente nós temos alguém aqui entre nós que ainda tinha alguma dúvida em relação à verdade. Então, ouça, se você não tem a verdade e Jesus como absolutos, sua vida sempre andará à deriva. Um dia para cá, um dia para acolá, um dia aqui, outro dia aquele outro, e você andará à deriva. Então você tem que focar-se em Jesus e na Bíblia. Então, as dúvidas e os debates sobre a existência da verdade absoluta não nasceram agora com os debates das rádios, que confundem as pessoas.
Você se lembra quando Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos perguntou a Jesus se ele se proclamava ser o rei, como os judeus o chamavam. E Jesus deu uma resposta perfeita. João 18, 35 a 37. Ele disse, replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que é que fizeste? Versículo 36. Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então replicou-lhe Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da... Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Se você é da verdade absoluta, você ouve Deus. Se você não é da verdade absoluta, você vai ouvir o homem ou o diabo. Por isso é que eu tenho dito, amado, se você tem o foco na palavra, se você tem a convicção, a certeza do absoluto de Deus e da palavra, amado, você não vai se deixar levar por nada ou por qualquer crise deste mundo. Não pode. Eu vim dar testemunho da verdade. Então o testemunho da verdade não é Buda, não são os anjos da igreja romana, não são os ídolos, Maria. Não, disse, eu sou o testemunho da verdade. Agora, todo aquele que é da verdade, quer dizer que há pessoas da verdade que ouvem a voz de Deus. Se não sou da verdade, eu não ouço. E se não ouço a verdade, eu ouço o quê? A mentira. A mentira está dizendo, vai ser pior. Prepare-se. O pico ainda não chegou. Oh, olha. A verdade diz, aquele que está em mim é maior. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 38 disse, perguntou-lhe Pilatos, então o que é a verdade? Jesus já tinha dito, eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade. Mas Pilatos, filho das trevas, da perdição, diz, mas afinal de contas o que é a verdade? Você está dizendo que você veio dar testemunho da verdade, o que é a verdade? E meus irmãos, nós precisamos de ser capazes de responder a esta questão hoje. O que é a verdade para a tua vida? A verdade não pode ser uma coisa relativa. Mais ou menos, apóstolo. Eu acredito, mas... Não. Você tem que ser capaz de dizer, a verdade para mim é Jesus, a verdade para mim é a palavra. Então eu não vou desfocar a minha vida. Pastor, mas é loucura. Temos que ser pessoas com raciocínio, tem que ter miolo. Atenção, estão aí os índices, estão aí. Aí você já começa a duvidar da verdade. Então, a verdade é uma peça muito importante na armadura de Deus. A verdade tem a ver com este cinturão onde a espada é colocada. E este cinturão que eu tenho mostrado, do original latino, cingulum, ou balteus, era, portanto, essa peça onde a espada, a palavra, é colocada. Então, a espada do Espírito, que é a palavra, tem que ser colocada num cinturão da verdade. Porque senão, isto se torna relativo. Eu vou lhe dizer que para a grande maioria do povo de Deus, a Bíblia é muito relativa. Dizem, mas contra fatos não há argumentos. Você já não ouviu estas expressões? Não, contra fatos não há argumento. Está aí, é público, é notório.
Está aqui o Google diz, com essa doença você dança em um mês, junta as botas, vai para o outro lado do Jordão, vai ser recebido por São Pedro. Então, você começa a relativizar a palavra, isso é um câncer na tua vida. Então o soldado levava a espada à cintura para a batalha. A espada espiritual hoje é a palavra. Veja o que diz o versículo 17, 6:17. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, firmes, cingidos-vos com a verdade, porque a verdade é a espada do Espírito, que é a palavra. Então, meu amado, quando Paulo faz esta metáfora do soldado, quando ele ia para a batalha, deixa eu lhe explicar uma coisa muito curiosa. Na batalha, ou na folga da batalha, o soldado romano tirava as peças, mas deixava o cinturão. Era como um crachá de identificação. O soldado usava na guerra ou fora da guerra, ele não tirava o cinturão. Era parte da sua identidade. E vejam, os senhores, que consta na história que quando um soldado era punido pelos seus superiores por algum ato de traição, publicamente ele era humilhado, tirando-lhe o quê? O cinturão, a sua identidade, o seu crachá. Então, meus amados, quem é da verdade, ouve a voz do Senhor. Ele diz em João 8,38, perguntou-lhe Pilatos, quem é a verdade? Então, a verdade para nós é a nossa identidade. É o nosso crachá. Você já viu quando você entra num lugar público, então no hospital tem lá uma plaquinha, doutor Flandar, você olhou, essa é a identidade dele, está aqui na placa. Nós temos aqui os pastores, os bispos, todos com uma plaquinha, é a nossa identidade. A nossa identidade espiritual é a verdade. Jesus disse que nós somos um espírito com Ele. Então a verdade é parte central da nossa identidade como cristãos. 1 João 4,6 ele explica isso, olha que lindo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer dizer, quando você ouve a Deus, é ovelha, você é da verdade. Quando você não ouve a Deus, você é do erro. Então essa é a nossa identidade. Nós somos da verdade. Nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos Jesus porque Ele é a verdade. Então, isso é muito importante porque passa a ser o nosso crachá. Esse povo crê na verdade. Esse povo crê em Jesus. Esse povo crê na palavra. Não duvidamos da palavra. Isso é muito importante. 3 pontos agora que eu quero tratar. Primeiro, quando eu conheço a verdade é libertadora. Jesus disse isso. João 8, 31 e 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade. A verdade que vem da onde? Da palavra. E o que acontece quando eu conheço a verdade da palavra? A verdade me... Quer dizer que só a verdade liberta. Liberta de quê, apóstolo? Liberta da culpa, da mentira, do mundo, das mentiras religiosas, dos desígnios de Satanás. Por isso que Jesus disse no versículo 31, nós temos que permanecer na palavra, porque quem permanece, quem está na palavra, quem diz eu creio na palavra, está escrito eu creio, esse que é discípulo. Discípulo não pode duvidar da palavra. Discípulo tem que viver na palavra. Discípulo tem que amar a palavra. Discípulo tem que ser da verdade. Porque uma vez que eu conheça, vamos voltar ao versículo 32. Então esta verdade da palavra, ela é o quê? Libertadora. Olha, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Durante 21 anos eu fui um escravo de São Judas Tadeu. Um escravo de Nossa Senhora de Fátima.
um escravo da religião, um escravo de conceitos irracionais. Veja os senhores o que disse o profeta Isaías, que uma pessoa pega um tronco de uma árvore, corta ao meio. Com esta parte, ele toca fogo, assa a farinha com água e vira pão. Do outro pedaço, ele faz uma imagem, ele diz que é Deus, ele se curva e ele o adora. Do mesmo tronco. Uma parte serviu para queimar brasa e assar pão e sardinha, o outro fez uma imagem e diz que é Deus. Você está vendo a irracionalidade do que eu vivi durante 21 anos? Quizás alguns irmãos aqui viveram na igreja romana, no ocultismo, no espiritismo, aprisionados na mentira, porque o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira tem dardos contra a verdade. Então nós precisamos estar firmes, permanecer na palavra, somos libertados. Olha o que diz depois do versículo 33. Responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como é que tu dizes sereis livres? Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Versículo 33. Se pois o filho vos libertar. Amados, não há libertação em mais nada nem ninguém. O resto é prisão. A mentira aprisiona. Entende, pastor? A mentira aprisiona. A verdade liberta. A mentira faz a vida estar num emaranhado que a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que ela nem prospera. Mas quando eu confesso e deixo, eu prospero, eu tenho liberdade. Então, se o Filho vos libertar, todo conceito, toda amarra, toda filosofia, todo espírito religioso, todo espírito amedrontador, uma vez que você é libertado pelo Filho, uma vez que você conhece a verdade, diz a palavra que a verdade te... Todos nós um dia chegamos à igreja aprisionados. Eu vinha lá com os meus santinhos da igreja romana. Aqui temos irmãos, vieram da macumba, vieram de vários lugares, do espiritismo, do ocultismo, das religiões orientalistas, né? Todos nós chegamos aqui algemados. E quando ouvimos a verdade, pastor, e a verdade está onde? Na graça de Deus. Não existe outro evangelho. Jesus disse isso através de Paulo e disse: olha, se vier alguém e pregar um evangelho que vá além deste, seja anátema. Então, quando eu conheço a verdade, eu sou livre. Graças a Deus que quando em 1989 o Senhor começou a me mostrar esta verdade, tirou escamas dos meus olhos, cera dos meus ouvidos, véus que estavam sobre meu coração. Deus me arrancou Moisés, Deus me arrancou o sacrifício, a vigília, os jejuns, batismos, as cerimônias. Eu fui liberto de tudo isso. Pastor, mas então como é que o senhor vive? O justo vive por fé. Diz: se o Filho te libertar. Pastor, quer dizer que se eu acender uma vela não, isso aprisiona. Sim, mas se for de cabeça para baixo, de 7 dias, nem de 20 dias, amado, não vais a lugar nenhum. Isto é prisão. Tem pessoas que estão presas, tem que ter um patuá escondido na carteira, um charuto Havana, daqueles que Fidel de Castro fumava debaixo do tapete do carro, uma imagem da escrava não sei de quê, o São Sebastião da pedreira flechada. Há pessoas tão escravizadas, que no dia em que ouvem a verdade e o Filho liberta, elas são verdadeiramente livres. Amado, eu vou dizer, eu sou verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre.
Hebreus 12, 11, 1, ele disse: portanto também temos nós a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando todo o peso do pecado que está nas mentes, esse dia corramos com perseverança. Diz que, amado, temos que nos desembaraçar daquilo que embaraça, daquilo que aprisiona. Você não pode ser um crente e consultar o horóscopo. Você não pode ser um crente e acreditar nos livros que não são santos de uma outra Bíblia que é apócrifa. Eu não posso ser um santo homem de Deus, um sacerdote real, e ter na minha casa coisas que constranjam o coração de Deus. Tem que nos desembaraçar. Tiago 1, 21 a 25, ele diz: portanto, despojando-vos da impureza, do acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra foi implantada, ela é poderosa para salvar a alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem que praticar, porque se eu sou ouvinte apenas, eu me engano. Depois ele diz: porque se alguém ouvindo a palavra e não é praticante, é como um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. O versículo diz assim: mas aquele que considera atentamente. Vê por que nós gastamos tempo no investimento da palavra? Considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Se você praticar a Bíblia, se você viver a Bíblia, tudo que você realizar, tudo, você vai ser feliz. Você vai ser makarioi, você vai ser bem-aventurado. Pastor, veja quantos benefícios, porque eu vivo na lei perfeita, na palavra da liberdade. Tudo que eu faço, disse, tudo que você realiza, você será bem-aventurado. Não falha, não pode falhar. Jesus disse isso: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não passará. Então ela é uma âncora. Nestes dias de vento, você se agarra na âncora. A Bíblia diz, está escrito, eu creio, eu fico com a Bíblia, é verdade absoluta. Não, mas o Google diz, mas a estatística diz, mas morreram. Sim, mas eu vou ficar com a palavra. Ele disse: praga nenhuma é praga nenhuma. Já deu ordens aos anjos, já deu ordens aos anjos. Agora, se isto para mim é relativo, é apenas um livrinho, que de vez em quando eu estou numa grande necessidade, eu vou abrir a ver qual é a promessa que cai, amado, você não é um operoso praticante. Nós não podemos ser negligentes com a palavra. Tudo o que realizarmos será bem sucedido. Então, a palavra é verdade insufismável. Ela é inerrante. Ela é incorruptível. 1 de Pedro 1,23, na sua apostila está segunda, mas 1 de Pedro 1,23, diz: fostes regenerados. Foste regenerados. Diga: eu fui regenerado. E disse: essa semente não é uma semente corruptível. Não é uma palavra que muda com o mundo. O mundo está mudando, apóstolo, estamos evoluindo. Você acha que está evoluindo alguma coisa? Se tem filho que mata a mãe, marido que mata a esposa, pessoa que aborta, qual é a evolução? Então, nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Pastor, e onde está a semente incorruptível? A palavra de Deus. E diz que esta palavra que nos regenerou, ela vive. Você está entendendo? A palavra viva, e ela é permanente, não se corrompe.
o que Deus disse lá 6.000 anos atrás na criação, continua sendo verdade hoje. Não tem um versículo contradizendo o outro. Não tem uma promessa que depois, mais tarde, Deus diga: opa, vou mudar aqui um pouco esse conceito. Não, é absoluto, é radical, é elmes, é digno, é confiante, é permanente, não muda. Eu quero que você tenha este sentimento no teu coração. Uma vez que você conhece a verdade te liberta. Segundo pensamento, é a verdade que nos permite estarmos preparados para a vida. 1 de Pedro 1,13, ele disse: por isso, cingindo, olha lá o cinto, o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Então diz que quando eu tenho a verdade, estou cingido, tenho um cinto de verdade, eu vou viver como? Sobriamente, esperando em Deus, não dando cabeçada, não querendo fugir, pegar um barco, ir lá para o meio do oceano e ficar achando que lá não tem nada, não é querendo me refugiar lá no fundo da terra, subindo. Diz: se eu for para o fundo do mar, Deus está. Se eu subir, Deus está. Se eu for para o deserto, Deus está. O salmista diz: onde eu me ausentarei? Amado, uma vez que você foi apanhado por esta rede, você é peixe bom, você conheceu a verdade, você é livre, você está preparado para as situações difíceis da vida. Então você veja, perdão, com todo o respeito, mas a mídia tem massacrado as pessoas, maldosamente, impiedosamente, friamente, desumanamente. E nós não podemos apenas dizer amém, é isso mesmo, estou esperando também bater na minha porta. Nós temos que reagir. E se reage com o quê? Com a palavra da verdade. Nós somos guerreiros. Nós somos uma geração de conquistadores. Nós não podemos ser dominados por uma voz apenas, sem pensar, sem, sabe, essa reflexão sóbria de esperar em Deus. Eu não posso acrescentar um côvado da minha vida com ansiedade. Você sabe, eu sou um indivíduo hiperativo, né? Minha mente trabalha dia e noite. Então, ficar em casa é uma prisão para mim. Então, ontem eu fui andar no meu quintal, daqui para ali. Eu fui uma vez, voltei, voltei, andei 1,5 quilômetros. Quando eu olhei o meu relógio, cara, você já andou 1,5 quilômetros dentro de um quintal daqui para lá? E na minha mente, eu creio. Viu? 11 e pouco da noite, veio um dardo para me arrebentar todo. Inflamado, um dardo inflamado, desses aqui que o mestre Ciro preparou. Um dardo para, sabe, para acabar comigo mesmo. Mas eu tenho uma âncora. Diz que é segura, é firme. Segura e firme. Então o vento segura e firme. Então, nós temos que entender que a graça de Deus vai prevalecer. Ficamos com esta verdade libertadora, estamos preparados para a vida. Terceiro ponto: a verdade nos leva a caminhos seguros. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade nos ensina a evitar o perigo. Por isso,
nós tivemos todos os cuidados com a igreja, o cálice da ceia, só as famílias juntas, todo mundo separado. Quando terminarmos o culto, não vamos sair em roldão. Foi um pedido que me fizeram, sem aglomeração, tranquilo, todo mundo voltando para a sua casa, porque a verdade nos faz viver um caminho seguro. O Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua luz, é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Então, ela é lâmpada para os meus pés, para aqui, para o dia a dia, e ela é luz. Ou seja, quando você segue a palavra, você vai evitar perigos na sua vida. A verdade nos defende do mal. O versículo 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece, dá entendimento até às pessoas simples. Não precisa ter mestrado em Princeton ou uma pós-graduação em Harvard, ou com uma formação, mestrado e doutorado em Cambridge, Oxford. Não precisa. Diz que até a pessoa simples, quando ela tem revelação da palavra, tem esclarecimento e tem o quê? Entendimento. Ela tem segurança. Então o mundo está cheio de armadilhas. Estamos caminhando para os 5 minutos finais. O mundo está cheio de armadilhas. Olha como é que Isaías 5:20 diz: nós precisamos da verdade para ter segurança. O profeta diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e doce por amargo. Isso não é assim que o mundo está vivendo? Está dizendo, isto aqui é mal. Nós estamos dizendo, a verdade diz que é mal. O mundo diz, não, isto aqui é beleza. Isso é mamão com açúcar, isso é belezíssima. Aí não, a Bíblia diz, isto é amargo, não prova desse amargo. O mundo diz, não, é doce. Então, o mundo está cheio de armadilhas. Versículo 21 diz a palavra: ai dos que são sábios aos próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Então às vezes a pessoa diz, não, mas eu não faça isso nunca mais. Diga, Deus, Jesus, a Bíblia, a palavra. Amado, você vai ser livre, você está preparado para a vida, você está num caminho seguro, porque o mundo que trata o bem como o mal e o mal como o bem, vem da onde? Em 2 Coríntios 11:14 diz, não é de admirar, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então um anjo de luz vem e diz assim, amado, o bom é o mal. O diabo diz, você está vendo este mal aqui? Isso aqui é bom. Você está vendo este amargo aqui? Isto aqui é doce. Você está vendo essas trevas aqui? Isto aqui é que é luz. Então o mundo está cheio de armadilhas. Quando você conhece a verdade te liberta do maligno, do engano. A verdade gera um caminho seguro. Por isso é que Paulo diz, cingindo-vos com a verdade, ficai firmes. Então, eu acredito que neste ministério, por causa desta palavra sensível, verdadeira, iluminadora, que traz segurança, que nos faz andar por caminhos seguros, não ter medo, ter a sobriedade. Por quê? Porque nós não relativizamos a palavra. Nós não dizemos, tudo bem, é a palavra, mas tem aqui um influencer, um youtuber, que diz que não é só a palavra. É a palavra se misturar aqui com um pouquinho do que diz Platão. Gente, eu não sei quem é Platão, eu estudei Platão, estudei Sócrates, essa gente, mas isso tudo está no fundo de um túmulo. Jesus ressuscitou. Ele é o Deus suficiente, Ele é o Todo-Poderoso. Diga, Jesus é o Todo-Poderoso. Diga, Ele é a minha verdade, Ele é a minha liberdade, Ele é a minha paz, Ele é o meu sossego da minha alma, Ele é a minha sobriedade. Eu espero nesta graça. Diga, eu acredito na provisão. Jesus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, Paulo.
Ele disse: eu já pedi a Deus para tirar este espinho aqui da minha carne. Isso, a graça te basta. Aí Paulo descobriu, ele disse: quando eu estou fraco, é que na realidade eu estou forte, por causa da verdade. Então nós estamos fortes. Estamos fortes. O médico disse: tem que tomar sol. Tá bom, então ontem eu me queimei todo no sol. E com o nariz vermelho, cheio de maquiagem. Ah, tem que tomar água. Meu amado, estou tomando litros. Ah, tem que comer banana, azeitona. Estou comendo azeitona, meu amado. Hoje de manhã um bicho perguntou: e aí, está comendo azeitona? Eu falei: ô, meu amado, azeitona é comigo mesmo. Português e azeitona andam ali. Ah, tem que tomar vitamina C. O que é vitamina C? É laranja. Então, laranja faz o organismo ficar alcalino, né? Porque o ácido é que é fácil condutor de outros problemas. Então vamos comer laranja, meu amado. A laranja amarga, doce, do pé, do limo, do limão. Não, tem que tomar todo dia um limão com água quente. Aí eu ponho um limão, água quente. Meu Deus, tem cada invenção. Eu topo. A minha esposa que diz: você faz tudo o que dizem. Eu faço tudo. Eu acredito numa sabedoria do povo, gente. Eu acredito nessa sabedoria no limão. Vamos lá no limão, amargo a beça. Ah, agora na China estão curando, tomando 3 cafés. Eu tomo 6, meu amado. A China mandou tomar 3 cafés. A China, não falei a chinesa, falei a China. Mandou tomar 3 cafés. Não, porque agora não dão mais nenhum remédio, é só café. Ah, bom, então, tomar café. Eu acordo, vou lá na maquininha, café. Não é café, café. Chupa laranja, chupa limão, toma sol, toma vitamina. Meu amado, oh glória. Agora, isso tudo, se não tem uma vida espiritual, amado, na verdade, pode chupar 500 milhões de limões, amado. Comer 1 trilhão de laranjas, pô. Comer um saco de azeitona, uma barrica de azeitona, não vai fazer nada. Isso tudo começa com o reino em primeiro lugar, Jesus. Mais tarde, depois te conto os ataques que eu tenho tido esses dias, amado. Pô, é assim, coisa de... A bispa está dizendo: este tempo está sendo esclarecedor para muita coisa. Tinha gente que nem ligava para a mulher, nem ligava para os filhos. Você sabe que há pessoas que dizem assim: estou doido para chegar a casa, tomar um banhinho e ficar com a patroa. Agora o governo diz: tem que ficar quarentena. A pessoa: já não aguento mais. Tem irmão que já começou a arrancar cabelo, amado. Há um mês atrás tinha uma farta cabeleira, já está careca. Não aguento. Apóstolo, eu não suporto ficar 24 horas com meu marido, com a minha mulher, com meus filhos. É loucura, loucura, loucura. Ô louco! Como você cria tanto chegar a casa para ficar com a patroa? Agora não aguenta a patroa? Então eu termino com Jeremias 13:11. Já falei do limão, da laranja, do alcalino, do sol, do caminhar. Gente, eu onde chegava ali, dava a volta. Aí eu fazia 8, e entrava por aqui, saía por aqui. É sol, é sol. É lavar as mãos. As minhas mãos já devem estar embriagadas, tanto gel com álcool. Barbaridade. Agora, a verdade em primeiro lugar. Jesus, tu és a verdade. Eu termino com Jeremias 13:11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. Quem é a casa de Israel e de Judá? A igreja. Diz o Senhor: para me serem por povo, para me serem um nome, para me serem louvor e glória.
Mas teve gente que não deu ouvidos. Olha o profeta Jeremias dizendo, teve gente que não deu ouvidos. Deu ouvidos a quem? Ao massacre da mídia, né? Ao terror, ao pânico. Já contei isto aqui na outra semana. Uma irmã da nossa igreja estava no mercado e deu uma tossida. Gente, nem puxou de punhal, puxou de espada do Espírito, embraçou o escudo da fé e disse, mata. A irmã disse, não, isso é uma alergia, que agora todo mundo tem alergia, né, para disfarçar, alergiazinha, alergia, rinite, é uma rinite, é uma otite, rinite, tudo que é tite é inflamação, é uma otite, rinite. Gente, a fé vence. Então Deus disse, se você tem um cinto, a verdade, você se apega. Eu não sei, eu queria terminar. Algum de vocês já aumentou este apegar-se a Deus? Quem é que está apaixonado por Jesus? Olha, tem neguinho aqui que nunca tinha orado na vida, mano. Hoje são os primeiros, quando eu abro o meu telefone, já tinha gente às 3 da manhã. Eu disse, como pode? Leão vira boda, mano. Olha como Deus é bom, está aperfeiçoando, está pegando vasos que às vezes estavam quebrados, refazendo, maravilhoso. Então, se você tem um cinto que se apega aos lombos, assim eu fiz apegar-se a mim, amado, eu estou apegado a Jesus. Como dizia a minha avó, com unhas e dentes. Toda a casa de Israel, toda a casa de Jó, minha igreja diz, para me serem um por povo, amado. A hora é do povo de Deus. Um nome, um louvor e glória. E nós estamos dando ouvidos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado porque nos ensinaste sobre a absoluta verdade de Deus. Nos ensinaste a amar a verdade, a viver a verdade, a seguir a verdade, a adorar-te com verdade, a sermos apegados com verdade, a sermos povo, nome, louvor e glória. Temos ouvidos à verdade, verdadeiramente seremos livres. E quando vier uma má notícia, e quando vier um aviso, e quando vier uma voz, nós vamos dizer, se está na Bíblia, eu creio, Pai. Eu creio, Deus.